Shalom Aleichem, meus queridos Talmidim, almas preciosas sedentas pela luz da Torá interior. Quantas noites já nos sentamos juntos, como peregrinos buscando o frescor de um oásis no deserto, mergulhando nas profundezas do sagrado Zohar, sentindo nossas Neshamot, almas, se agitarem com o anseio por algo mais, uma verdade que paira logo além do véu da realidade manifesta. Nesta noite abençoada, Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, embarcaremos numa jornada rumo a um reino desse algo mais, um tesouro de sabedoria oculta que vem para completar e iluminar tudo o que aprendemos até aqui. É como descobrir, após longa busca, uma ala perdida de um palácio majestoso, revelando câmaras repletas de novos esplendores, cada qual mais radiante que o anterior. Vocês, com fé e perseverança, atravessaram as sendas luminosas dos volumes 1, 2, 3 e 4 do Zohar. Vossas mãos espirituais tocaram as letras fundamentais do Sefer Yetzirah, e vossos olhos da alma vislumbraram o brilho antigo do Sefer Abair. Agora aproximamo-nos do Zohar Hadash, o novo Zohar, não novo em sua essência, pois a verdade do eterno e atemporal, mas novo em sua revelação para nós, como um amanhecer fresco após uma longa noite de expectativa e anseio espiritual. Falando em compartilhar esta luz, meu coração transborda de gratidão ao Akadosh Baruch Hu, ó Santo bendito seja Ele, e a cada um de vocês, pela incrível marca que alcançamos juntos em nosso canal no YouTube. Mil almas, Elef Neshamot, buscando o calor das dimensões internas da Torá. Baruch Hashem. Isto demonstra uma sede genuína por Torat Emet, a Torá da verdade em nossa geração. Vosso engajamento, vossas perguntas perspicazes, vossa paixão compartilhada, é isso que constrói nossa sagrada Kehilá, comunidade. Que possamos continuar a crescer juntos, em sabedoria e temor do céu, e para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais na descrição, estão os links para nossos grupos exclusivos do WhatsApp e do Facebook, onde iremos compartilhar estudos mais aprofundados e secretos. Peço também encarecidamente que aqueles que se sentirem movidos por esse estudo nos ajudem a continuar a propagar a luz da Kabbalah, os ensinamentos da Torá e a palavra do Criador através de suas contribuições, que serão muito importantes para custear e suportar nosso projeto. Agradeço àqueles que já contribuíram e convoco a todos a nos ajudar. Nossa chave Pix está na descrição. O Zohar Hadash, que se traduz como Novo Zohar ou Novo Esplendor, não é novo no sentido de uma invenção recente, meus caros. Longe disso. Ele representa uma coletânea de textos zoáricos sagrados, ensinamentos do estimado Rabi Shimon Bar Yochai e sua Santa Hevraia Kadisha, Sagrada Irmandade, que foram encontrados e compilados após a impressão inicial dos principais volumes do Zohar que já estudamos. Imaginem um grande sábio que lega muitos escritos e, após sua partida, seus discípulos encontram ainda mais pérolas de sua sabedoria em manuscritos esquecidos. Assim é o Zohar Hadash. Ele é referido como Zohar Hadash ou Novo Esplendor e, de fato, contém partes que pertencem ao corpo principal do Zohar, bem como seções únicas e de valor inestimável. Sua importância reside na sua capacidade de complementar, de adicionar camadas de entendimento à Torá, às Megilot, rolos e aos princípios fundamentais da Kabbalah. Ele abrange comentários sobre diversas parashiot, porções semanais da Torá, o profundo Midrash Aneelon, Midrash oculto, os misteriosos Sitrei Otiot, segredos das letras, o iluminador Kavamidá, a linha de medida, e os Tikkunim Adafim, retificações adicionais. E o próprio surgimento do Zohar Hadash, meus queridos, nos ensina algo profundo sobre a natureza da revelação divina. Não é um tesouro descoberto de uma só vez e selado para sempre, mas sim um manancial cujas águas continuam a brotar, revelando novas gemas quando o Eterno, bendito seja Ele, julga que a geração está pronta para recebê-las. Pois vejam, estes textos sagrados, atribuídos ao Rashbi e seu santo círculo, foram compilados depois da impressão inicial do Zohar. O que isso nos diz? Que a sabedoria divina e infinita e seu desvelar é um processo contínuo, um diálogo eterno entre o céu e a terra. A novidade do Zohar Hadash não reside na origem da sabedoria, que é antiga e sagrada, mas no momento divinamente orquestrado de sua divulgação ao mundo.
Isso sugere que Hashem, em sua infinita sabedoria, coordena o desdobramento desses segredos de acordo com a capacidade da geração de absorvê-los. Os textos foram reunidos e organizados de acordo com as parashiot da Torá e as Megilot. Aparentemente, a organização foi feita pelo cabalista Avraham Alevi de Tzfat. Esta organização tardia em si é um ato de providência, garantindo que a luz adicional brilhasse quando mais necessária. A própria existência do Zohar Hadash é um testemunho da promessa de que, à medida que nos aproximamos da Geulah Shelemah, redenção completa, mais segredos da Torá serão revelados para preparar o mundo, pois o estudo do Zohar é em si um catalisador para a vinda do Mashiach. Assim, cada página que viramos, cada segredo que contemplamos, nos aproxima daquele dia bendito. Esta noite, em Yirtzeh Hashem, se Hashem o quiser, nossa jornada nos levará pelas veredas luminosas do Zohar Hadash. Exploraremos seus comentários singulares sobre as parashiot, aquelas porções da Torá que talvez não tenham sido cobertas com tanta extensão no Zohar principal, ou que recebem aqui uma nova luz. Mergulharemos nos segredos profundos das Megilot, o Cântico dos Cânticos, Ruth e Lamentações, vistas através das lentes místicas do Zohar Hadash. Desvendaremos as profundezas alegóricas do Midrash Aneelon, tocaremos nos segredos das letras divinas em Sitrei Otiot, compreenderemos o fluxo da bênção através do Kav Amidah e contemplaremos as retificações cósmicas dos Tikkunim Adafim. O Zohar Hadash, como um vasto jardim, oferece comentários sobre numerosas parashiot, porções semanais da Torá. Às vezes, ele preenche lacunas deixadas no corpo principal do Zohar. Outras vezes, lança uma luz completamente nova sobre passagens familiares, revelando dimensões antes ocultas. A própria estrutura do Zohar Hadash, conforme listada em fontes como Sefaria, demonstra sua abrangência, cobrindo parashiot de Bereshit a Devarim, incluindo Noel e Leha Vaerat Toledot, Vaetze Vaeshev Beshala e Yitrot Terumah Kitissá, Sava Harei Mod Bear Nassor Hukat Balak Matot Vaet Hanan Kitetse Kitavô. Vamos adentrar em algumas delas para sentir o perfume desta sabedoria. Comecemos pela Parashá de Bereshit. A Bereshit. No princípio. O Zohar Hadash, especialmente através de suas sessões de Midrash Aneelon, mergulha fundo nos mistérios da criação, o Maaseh Bereshit. Ele explora o estado primordial de Adão Arishon, o primeiro homem, antes e depois daquela fatídica transgressão. Descreve a realidade espiritual do Gan Eden, não como um mero jardim terrestre, mas como um estado de consciência, um local de união íntima com o divino. Fala sobre a natureza da alma, a Neshama, o Ruah e o Nefesh, e como estas foram afetadas pela queda. O Zohar Hadash menciona até mesmo a existência de mundos anteriores, ou pensamentos divinos de criação antes do nosso universo atual. Disse que o Zohar Hadash identifica os mundos anteriores como totalizando 1.000, criados através da primeira letra, Aleph. Isso, meus amigos, ecoa o conceito profundo da Shemitot, os ciclos cósmicos, é a ideia de que a Kadosh Baruch Hu constrói mundos e os destrói, cada um servindo a um propósito no grande plano divino. A tradução Pritzker do Zohar, no volume 10, que aborda o Midrash Aneelon sobre a Torá, revela que as narrativas patriarcais são lidas como uma alegoria da descida da alma, suas aventuras terrenas, sua jornada pós-morte e, finalmente, sua reunião com o corpo aperfeiçoado na ressurreição. Temas zoáricos quintessenciais como caminhar na senda, Ali Habaderek, e o deleite noturno no jardim do Éden encontram aqui suas primeiras expressões. Os mestres da Mishnah, precursores da Hevraia do Zohar, são apresentados como sábios possuidores de conhecimento esotérico sobre a alma e o cosmos. Vamos revisar alguns termos e incluir alguns novos para facilitar a vossa compreensão. O Ein Sof, o infinito. Quando fecho os olhos e deixo que o silêncio se expanda, sinto-me diante de um mar sem margens, uma luz que não tem começo nem fim. Eu o chamo de Ein Sof, o infinito. Não é um lugar, não é sequer algo, é a própria possibilidade de tudo existir. Imaginem uma pureza absoluta, tão vasta que nenhum nome a contém. Ao contemplar esse infinito, meu coração reconhece que toda medida, toda forma, toda ideia ainda não nasceram.
Nesse estado não há ainda eu e tu, há apenas plenitude indistinta, um oceano radiante que tudo envolve e ao mesmo tempo se oculta por ser demasiado intenso para nossos limitados recipientes. Agora o Tzimtzum, a contração oculta. Meus amados, como poderíamos nós, centelhas finitas, sequer pressentir tão esmagadora vastidão? Eis que o infinito, em sua compaixão, realiza o Tzimtzum uma retração, como se a luz recuasse para criar um espaço onde algo outro pudesse surgir. Não entendam isso como ausência divina, e antes um véu misericordioso. O próprio Criador encobre parte de seu fulgor para que haja palco ao ser, liberdade à criatura e história ao amor. Quando descrevo o Tzimtzum a meus discípulos, digo-lhes que é como o pai que, brincando, esconde-se atrás da porta para que o filho tenha a alegria da procura e o êxtase do encontro. Assim nasceu o campo onde nossa jornada se desenrola. O Olam HaTohu, o mundo do caos. Na aurora da criação, a energia primordial transbordou em recipientes ainda frágeis. Essas primeiras taças estalaram diante da torrente de luz. Chamamos esse estágio de Olam HaTohu, o mundo do caos. Não é caos de desordem insensata, mas de potencial incontido, faíscas luminosas dispersas, grandes ideais sem harmonia, forças cósmicas que colidem porque cada uma deseja reinar sozinha. Reconhecem esse eco dentro de vocês. Quando a paixão é absoluta, mas falta integração, quando ideias brilhantes competem sem diálogo, aí ressoa o Tohu que ainda palpita no tecido da realidade. É o Olam HaTikun, o mundo da retificação. Então se abre diante de nós a missão mais sublime, reunir as faíscas, restaurar a melodia cósmica. Esse processo é o Tikun, a retificação, e o palco onde ele ocorre chamamos de Olam HaTikun. Aqui os recipientes foram reforjados, mais amplos, mais humildes, aptos a partilhar. Cada mitzvah, cada ato de compaixão, cada pensamento puro é como um artesão que recolhe um fragmento de luz caída e o devolve ao vitral divino. Quando integramos emoção é razão, corpo é alma, espírito é matéria, transformamos caos em sinfonia, revelando a glória oculta no esconderijo do Tzimtzum. Permitam-me sussurrar-vos um segredo. Ein Sof jamais se ausentou. Ele pulsa dentro do Tohu e do Tikun, nutre o vazio aparente do Tzimtzum e sustém nosso próprio anseio de sentido. Quando ergo meus olhos ao céu estrelado, vejo não apenas esferas longínquas, mas a assinatura do infinito que se contraiu para que pudéssemos amá-lo livremente. E quando abaixo os olhos ao irmão necessitado, percebo faíscas do caos aguardando minha retificação. Passemos para a Parashat Lilechá. O Zohar Hadash interpreta o chamado de Avraham Avinu, Lilechá, sai-te, ou mais profundamente, vai para ti mesmo, não apenas como uma jornada física, mas como um imperativo para uma profunda ascensão espiritual. Avraham foi instruído a deixar para trás as impurezas espirituais de seu ambiente, os povos ímpios que o cercavam, e a se dirigir à terra de Israel, um local energeticamente propício para o crescimento da alma e o cumprimento das mitzvot. Esta jornada é um paradigma para cada um de nós, meus talmidim. Quantas vezes precisamos sair de nossos próprios hábitos limitantes, de nossas zonas de conforto espiritualmente estagnadas, para verdadeiramente ir para nós mesmos, para descobrir nosso potencial mais elevado. O Zohar nos lembra que, assim como uma mudança de lugar físico pode alterar o masal, destino, sorte, uma mudança de ambiente espiritual e a busca por Kedushá, santidade, podem abrir novos portais de bênção e entendimento. É o que dizer da Parashat Bo. O Midrash Aneelon sobre Bo, encontrado no Zohar Hadash, ilumina os eventos das últimas pragas e do êxodo do Egito. Aqui as dinâmicas de Din, julgamento divino, e Rahamim, misericórdia divina, a interação entre Hesed, bondade, e Gevurah, severidade, são exploradas em sua raiz celestial. O Zohar Hadash 30bd nos presenteia com uma imagem poderosa, o cajado de Moshe Rabbeinu, gravado em dois lados. De um lado, a compaixão, do outro, o julgamento dentro do julgamento, simbolizado por uma serpente sobre uma rocha. Esta imagem complexa, meus amigos, fala da natureza multifacetada da intervenção divina. A serpente sobre a rocha alude a uma intensificação do julgamento, um rigor que por vezes pode tocar até mesmo os justos, um mistério profundo que nos convida à humildade e ao temor reverente.
Na Parashat Balak, sobre a qual o Zohar Hadash também tece comentários, encontramos o episódio intrigante de Bilão, o profeta gentil cujas maldições se transformaram em bênçãos. O Zohar frequentemente explora o poder da boca espiritual, a força da palavra tanto para a maldição quanto para a bênção. Bilão, apesar de seu acesso a certas forças espirituais, estava enraizado na Sitra Ahra, ou outro lado, o lado da impureza, enquanto o poder da fala de Israel emana da Kedushá. As bênçãos de Bilão, especialmente a famosa Matovu Aleha Yaakov, Mishkenoterra e Israel, quão boas são tuas tendas, ó Jacó, tuas moradas, ó Israel, são vistas pelo Zohar como revelações involuntárias de verdades espirituais eternas sobre a conexão única de Israel com Hashem e a aura protetora de seus espaços sagrados. E na Parashat Va'etchanan, que o Zohar Hadash também comenta, encontramos a repetição dos 10 mandamentos e a proclamação fundamental do Shema. Como veremos mais adiante, a seção Kava Amidá do Zohar Hadash, 56 de 58d, é dedicada especificamente ao Shema. O Zohar explora as profundas unificações, Ihudim, que são alcançadas através da recitação do Shema com a Kavaná, intenção correta, conectando a alma às mais elevadas emanações divinas. Assim, meus caros, percebemos que o Zohar Hadash nos ensina que cada parashá não é meramente um relato histórico ou um conjunto de leis. É uma realidade espiritual dinâmica, um canal vivo através do qual energias divinas específicas fluem para o mundo a cada semana. Ao estudarmos a Parashá com a Kavaná cabalística, sintonizamos nossa alma com essas energias, facilitando nosso tikkun pessoal, retificação e atraindo bênçãos celestiais. A Torá, através das lentes do Zohar Hadash, se torna um espelho que reflete tanto os processos divinos no macrocosmo quanto as sendas da alma no microcosmo. Este estudo transforma a leitura semanal da Torá de um ritual em uma prática mística profunda, onde cada parashá oferece novas oportunidades para autodescoberta e conexão íntima com Hashem. Lembrem-se, queridos Talmidim, de nossos estudos anteriores no Zohar sobre o Pata Eliyahu, onde as 10 Sefirot nos foram apresentadas. Aqui no Zohar Hadash, vemos essas mesmas Sefirot, Hesed, Gevurat, Tiferet, Netza, Od, Yesod, Malhut, e as Sefirot intelectuais Hormah, Binah e Keter, não como conceitos abstratos, mas como forças vivas, pulsantes, respirando dentro das próprias narrativas da jornada de Avraham Avinu ou dos milagres de Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. O Kav, linha de luz divina que discutimos em Sefer Yetzirah, aqui ele se manifesta como o Kav Amidá, a linha de medida, medindo e dispensando bênçãos através do Shema. Tudo está interligado, tudo é um. Agora, meus amados Talmidim, voltemos nossos corações para os rolos sagrados, as Megilot, conforme iluminadas pelo Zohar Hadash. Cada uma delas é uma porta para um palácio diferente de sabedoria celestial. Primeiro adentremos o Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos da Torá escrita, Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos. Oh, que profundidade se esconde nestes versos de amor! O Zohar é de forma especial o Zohar Hadash, desvela seus segredos mais íntimos, revelando-o não como um simples cântico de amor terreno, mas como a canção da união suprema entre o noivo divino, Yod-Kivavke, e sua noiva amada, a Shekinah, que é a alma coletiva de Israel, a presença divina imanente. O Zohar sobre Shir HaShirim se encontra em Zohar Hadash 61d75a. Todas as suas palavras são com amor e alegria, proclama o Zohar. Este amor não é mera emoção humana, mas a própria urdidura da criação, o fluxo de Shefa e Lai, abundância divina, entre o santo bendito seja ele, frequentemente representando a Sefirah de Tiferet ou o Partzuf de Zeir Anpin e a Shekinah representando Malhut. Esta alegria celestial é o resultado do cálice da bênção sendo dado com a mão direita, a mão de Hesed, bondade. Os patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov são os pilares desta canção. O Zohar nos ensina que a própria letra Shin, de Shir, com suas 3 cabeças, alude aos 3 patriarcas, que juntos formam os fundamentos da Merkavá Ilá, carruagem celestial. O serviço espiritual dele, sua avodá, é uma canção que desperta os mundos superiores. A Shirim dos Cânticos refere-se aos patriarcas como a carruagem completa e apropriada, e a Shirli Shlomo, que é agudo de Salomão, aponta para Biná, entendimento, cavalgando sobre esta carruagem. Que imagem poderosa, meus amigos!
a própria estrutura da divindade como uma carruagem, sustentada pela devoção de nossos antepassados. E aqui entramos num segredo ainda mais profundo, o romântico das letras. O Zohar sobre o Cântico dos Cânticos projeta o romântico do Cântico dos Cânticos sobre as letras celestiais que constituem o cerne da existência. As letras do Aleph Bet, como aprendemos em Sitrei Otiot, não são meros símbolos gráficos, são forças espirituais primordiais, os próprios tijolos da criação. Seu anseio mútuo, sua dança cósmica, suas uniões sagradas, estas são as verdadeiras histórias de amor que Shir HaShirim canta. O Zohar Hadash afirma que existem 600.000 letras na Torá, correspondendo a 600.000 almas primordiais de Israel, unindo assim o destino de cada alma judaica a uma letra sagrada, a uma centelha desta canção cósmica. Mas esta união não ocorre sem desafios. As homilias em duelo entre Rabi Shimon Bar Yochai e o profeta Eliahu, mencionadas na mesma fonte, contrastam a ascensão espiritual com a presença sempre ameaçadora da Sitra Achra, as forças demoníacas. A verdadeira união, o verdadeiro êxtase espiritual, requer a purificação e a superação desses obstáculos. Lembrem-se, a união de Zeir Anpin e Nukva é um tema central na Kabbalah luriânica, que se baseia no Zohar. A mística da Merkavá nos conecta às visões de Yehezkel, Anavi e às tradições esotéricas mais antigas de Mazé Merkavá. Agora voltemo-nos para o humilde rolo de Ruth, lido em Shavuot, o tempo de Matan Torá, a outorga da nossa Torá. Este pequeno livro, aparentemente uma simples história de lealdade e bondade, guarda em suas entrelinhas segredos profundos sobre a jornada da alma, sobre Gilgul Neshamot, a reencarnação das almas, e sobre as sendas ocultas que conduzem ao Mashiach. O Zohar Hadash, particularmente em seu Midrash Aneelon sobre Ruth, descerra esses véus. Uma das chaves para entender Ruth misticamente é o conceito de Gilgul. O Zohar Hadash declara: de Sahar vem Rabi Akiva. Esta afirmação aparentemente simples é um portal para a compreensão de como as almas retornam para cumprir seu tikkun, retificação. O texto traça a linhagem de certas centelhas anímicas, como a porção boa de Caim. Sim, Caim, que apesar de sua origem na Zuama, impureza espiritual da serpente, continha uma faísca de bem, a Behorá, primogenitura. Essa faísca viaja através de várias encarnações, incluindo Issachar, e depois se manifesta em Rabi Akiva, em Nadab e Abiú, os filhos de Aron a Cohen, e em Pinhas, que, como sabemos, é o próprio Eliahu Anavi. Isso ilustra o conceito zoárico de que as almas não são entidades estáticas, mas fazem parte de um processo cósmico dinâmico de purificação e elevação. É o que dizer do Ekev calcanhar. Quando Yaakov Avinu segurou o calcanhar, a Kev de Esav, isso simbolizou a tomada daquela porção retificada de Caim. O termo Ekev também alude ao final dos dias, aos calcanhares do Mashiach, Ikveta de Meshirra, o período que precede a redenção final. E Ruth, a moabita convertida, a estrangeira que se agarrou à Torá e ao povo de Israel com tanta devoção, ela mesma personifica este tikkun no calcanhar das nações. Ela se enxerta na oliveira de Israel e se torna a ancestral do rei David e, portanto, do próprio Mashiach. Sua história é um paradigma de como, até mesmo almas de lugares aparentemente distantes podem ser atraídas para completar o plano divino. O Zohar Hadash sobre Ruth também discute a função espiritual da oração do Kadish, a história dos 10 mártires e práticas alimentares místicas. A alimentação mística envolve elevar as centelhas sagradas, Nitzotzot Kedoshim, aprisionadas na matéria através das brahot alimentares. O Kadish, como sabemos, tem o poder de elevar as almas nos mundos superiores. E os 10 mártires representam a suprema Mezirut Nefesh, autossacrifício pela santificação do nome de Hashem, um ato de tikkun de imensa profundidade. Tudo isso está entrelaçado na tapeçaria mística de Ruth. Finalmente, chegamos a Eica, às lamentações. Meus queridos, mesmo na mais profunda tristeza no coração do Hurban, destruição, e na longa noite do Galut, exílio, o Zohar Hadash encontra brasas de esperança inabalável e vislumbres da Geulah, redenção. O Midrash Aneelon ao Eihai é um bálsamo para a alma enlutada, ensinando-nos não apenas como lamentar, mas como anelar pela restauração.
O Zohar não foge da dor da destruição, mas busca sua raiz mística. A queda do templo não foi apenas um evento histórico, mas um cataclismo cósmico, o exílio da mãe desaparecida, a Shekinah que chora com seus filhos Israel. A presença divina, por assim dizer, está diminuída, aguardando a reunificação. A redenção não é meramente um retorno à terra física, mas a restauração da união entre o divino e o mundo e dentro da própria divindade. O Zohar fala no Midrash, anelam sobre lamentações. Os habitantes da Babilônia e os habitantes de Jerusalém competem para elogiar uma Jerusalém arruinada. Que artifício literário tocante! Ele permite uma exploração multifacetada da dor e da perda, refletindo as diversas experiências do exílio. As teologias não são apenas lamentos, mas também expressões de uma conexão duradoura e de uma esperança inextinguível. Aqui tocamos num ponto de grande delicadeza e profundidade, o conceito de parsufim cabalísticos, personas ou semblantes divinos, a Tika Kadisha, o ancião santo correspondendo a Keter, Abba, pai, Hormá, Ima, mãe, Biná e seus filhos, Zeirampin, o filho noivo compreendendo Tiferet e as sefirot emocionais associadas, e Nukva de Zeirampin, a filha noiva Malhut, a Shekinah. O exílio representa uma perturbação na união harmoniosa desses aspectos divinos, especialmente entre Zeirampin e Nukva. A redenção, portanto, é a sua reunificação, a restauração da harmonia cósmica. A dor de Eika, lamentações, é a dor desta separação no seio da divindade, refletida na dor de Israel. É a esperança de Eika e a promessa desta reunificação. O ensinamento zoárico sobre a visão interna versus a externa é crucial aqui. A destruição física e o exílio podem nos levar a abrir os olhos para uma realidade dura e desesperadora, obscurecendo a conexão espiritual duradoura. O caminho para a redenção envolve fechar os olhos físicos para o desespero mundano e abrir o olho interior para a presença divina e a esperança que ela infunde. Assim, percebemos que as Megilot, lidas através das lentes do Zohar Hadash, formam um arco narrativo coeso da relação divina-humana. Shir Hashirim nos mostra o estado ideal de união, o amor primordial que é a fonte de toda a existência. Ruth nos mostra o caminho do retorno e da retificação, como almas, mesmo as aparentemente distantes, são atraídas para o plano divino e participam da linhagem messiânica. Eika nos confronta com a realidade da separação, a dor do exílio da Shekinah, mas também com a profunda esperança na restauração dessa união. Juntas, elas mapeiam a história de amor cósmica, suas rupturas e sua promessa final de restauração. Este entendimento integrado permite que vejamos as Megilot não apenas como textos litúrgicos para festividades específicas, mas como um roteiro espiritual vivo, relevante tanto para a história cósmica quanto para a jornada pessoal de nossa alma. Cada Megilá oferece percepções e energias específicas, apropriadas para diferentes estados espirituais e momentos do ano. Agora, meus caros discípulos, vamos aprofundar ainda mais nossa exploração, adentrando algumas das seções mais esotéricas e distintivas do Zohar Hadash, o Midrash Aneelon Sitreotiot, Kavamidá e os Tikkunim Adafim. O Midrash Aneelon, ou Midrash oculto, como já mencionamos, é uma camada literária particular encontrada tanto no corpo principal do Zohar quanto, de forma proeminente, no Zohar Hadash. Sua linguagem é frequentemente uma mescla de hebraico e aramaico, e seu estilo tende a ser mais alegórico do que outras seções zoáricas. Os temas centrais do Midrash Aneelon giram em torno da Neshama, alma, da obra da criação, da natureza do bem e do mal, dos dias do Mashiach e do Olam Rabá, o mundo vindouro. O Zohar Hadash revela como as narrativas patriarcais são interpretadas como uma alegoria da descida da alma, suas provações terrenas, sua jornada após a morte e sua eventual ressurreição e reunião com o corpo aperfeiçoado. Motivos zoáricos fundamentais, como o caminhar na senda e o deleite noturno no jardim do Éden, surgem aqui pela primeira vez. Os mestres da Mishnah, considerados precursores da Hevraya, Irmandade Zoárica, são descritos como possuidores de um conhecimento esotérico profundo sobre a alma e o cosmos. Um exemplo pungente do Midrash Aneelon no Zohar Hadash é a interpretação do pecado de Adão. Como mencionamos, Gênesis 3:24 diz, ele expulsou Adão.
Rabi Elazar, questionando quem divorciou quem, leva o Zohar a sugerir uma leitura radical. Adão expulsou Et. É quem Et Aleph Tav. É uma designação mística para a Shekinah, a presença divina. Assim, o pecado de Adão não foi uma mera desobediência, mas uma ruptura cósmica que fez com que a própria Shekinah fosse exilada junto com Adão. Isso nos ensina que nossas ações têm consequências divinas imediatas, afetando a própria presença de Hashem no mundo e em nossas almas. A redenção, portanto, não é apenas o retorno humano, mas a restauração desta união divina, o retorno da Shekinah à sua plenitude. Em seguida, temos Sitrei Otiot, os segredos das letras, encontrados em Zohar Hadash 1b10d. Esta seção é um discurso profundo de Rabi Shimon Bar Yochai sobre o poder místico inerente às letras do Aleph Bet hebraico. Ele explora o papel delas na criação do universo e sua conexão intrínseca com os nomes divinos, especialmente o tetragrama sagrado Yod-Kivavke. O Zohar descreve Sitrei Otiot como um ensaio místico que mapeia o surgimento da realidade divina e mundana a partir do tetragrama. Cada letra, meus amigos, é um universo de significado, um canal para a energia divina. O Aleph, por exemplo, frequentemente simboliza a unidade primordial, o Ein Sof. O Bet, a primeira letra de Bereshit, pode significar Binah, entendimento, ou o conceito de Bait, casa receptáculo para a luz divina. As formas das letras, seus sons, seus valores numéricos, gematria, tudo isso encerra segredos profundos, ecoando os ensinamentos do Sefer Yetzirah sobre as letras como os blocos de construção da realidade. Depois temos o Kav Amidah, a linha de medida, que se encontra em Zohar Hadash 56 de 58d. Este é um discurso luminoso de Rashbi a seu filho, Rabi Elazar, sobre os segredos místicos da Adnut, soberania divina, revelados através de uma interpretação esotérica da oração do Shema. A linha de medida refere-se ao canal preciso e à medida da influência divina, Shefa, que flui do Ein Sof através das 10 Sefirot para a criação. O Zohar afirma que Kav Amidah descreve o instrumento divino usado por Deus para aferir o transbordamento místico para as 10 Sefirot. A recitação do Shema Israel com a Kavaná apropriada é um ato poderoso de Yihud, unificação, alinhando a alma com este fluxo divino e atraindo luzes e bênçãos específicas associadas a cada palavra e letra. Por fim, os Tikkunim Adafim Mizohar Hadash, retificações adicionais do novo Zohar. O Zohar Hadash contém suas próprias seções de Tikkunim, distintas do corpo principal do Tikkunei Zohar, que se concentra nas 70 interpretações de Bereshit. Refaria lista Tikkunim Zohar Hadash, Sifra Tanina e Tikkuna Kadmaah. Estas retificações adicionais focam em reparar e sustentar a Shekinah, associada a Malhut, apressar a redenção e concluir o exílio. Elas oferecem interpretações esotéricas e práticas meditativas adicionais. Além disso, menciona uma composição sem nome sobre a Parashat Yitro no Zohar Hadash, 31 a 35b, que é de natureza semelhante aos Tikkunim sobre fisionomia em rasa de Hazin. Estas seções, aparentemente díspares, Sitrei Otiot, Kav Amidah, os Tikkunim específicos do Zohar Hadash, estão, na verdade, profundamente interligadas. Os segredos das letras, Sitrei Otiot, são as próprias ferramentas da criação e os componentes dos nomes divinos que o Kav Amidah explora no contexto do Shema e do fluxo sefirótico. Os Tikkunim, por sua vez, frequentemente utilizam o poder dessas letras e nomes em uma compreensão da dinâmica sefirótica para efetuar o reparo espiritual. O Zohar Hadash, portanto, apresenta um sistema coeso, embora multifacetado, para entender e participar ativamente no Tikkun cósmico. O novo Zohar nos fornece, de fato, novas ferramentas e percepções para esta obra sagrada. Isso nos encoraja a ver as conexões entre essas diferentes partes do Zohar Hadash, entendendo que o domínio de uma área, como a mística das letras, aprimora a compreensão e a prática em outra, como os Tikkunim específicos ou as Kavanot para o Shema. Meus amados discípulos, ao entrelaçarmos estes fios de luz, percebemos que o Zohar Hadash não é um mero apêndice, mas um órgão vital no corpo da sabedoria zoárica. Ele ilumina cantos sombrios, completa melodias inacabadas e oferece novas sendas para o divino.
Desde suas percepções únicas sobre as Parashiot até as profundezas insondáveis das Megilot, das alegorias do Midrash anelam ao poder criativo de Sitrei Otiot e à força retificadora de seus Tikkunim. O Zohar Hadash nos conclama a um engajamento mais profundo com o Nistar, o oculto. Tudo o que aprendemos nos volumes anteriores do Zohar, as estruturas fundamentais do Sefer Yetzirah, os ecos antigos do Sefer Abair, tudo encontra nova ressonância e aplicação aqui. As Sefirot não são conceitos estáticos, mas energias dinâmicas que encontramos em cada versículo. Os Partsufim não são diagramas abstratos, mas arquétipos vivos cujos dramas se desenrolam nas histórias de nossa Torá e em nossas próprias vidas. O propósito deste estudo sagrado, Talmidai e Ekarim, meus queridos alunos, não é a mera acumulação intelectual. É transformar o coração, refinar a alma, aproximar-se de Avinu Shebashamen, nosso Pai nos céus. Cada segredo desvendado é um chamado à ação, viver com maior kavaná, intenção, cumprir as mitzvot com entendimento mais profundo e tornar-se parceiros ativos com a Kadosh Baruch Hu na obra contínua de Tikkun Olam, reparo do mundo. Como o próprio Zohar ensina, mesmo estudar estas santas palavras sem plena compreensão purifica a alma. Quanto mais, então, quando nos esforçamos para entender e integrar essas verdades em nosso ser. Se estas palavras da Torá Asod tocaram vossas Neshamot, convido-vos a compartilhar vossas reflexões nos comentários abaixo. Que percepções ressoaram mais profundamente? Que perguntas surgiram em vosso coração? Aprendamos uns com os outros, pois a Torá se adquire em Haburá, companheirismo. Por favor, se encontraram luz nesta aula, cliquem em gostei neste vídeo para que outros também possam encontrá-lo e inscrevam-se em nosso canal para não perderem futuras explorações nas profundezas luminosas da Kabbalah. Para aqueles que desejam aprofundar-se ainda mais num ambiente interativo, convido-os novamente a se juntarem aos nossos grupos dedicados no WhatsApp e Telegram. Os links estão na descrição abaixo. Lá podemos continuar nossas discussões e apoiar uns aos outros nesta senda sagrada. E, finalmente, meus amigos, trazer estes ensinamentos à luz, preparar este shurim, requer muito esforço e recursos. De se sentirem movidos a apoiar esta obra santa de disseminar a Torá Asod, podem fazê-lo através da chave Pix fornecida na descrição. Cada contribuição é uma mitzvah preciosa de tzedakah, caridade, que sustenta o aprendizado da Torá e nos permite continuar compartilhando estes mananciais de sabedoria. Tizkul mitzvot. Que vocês tenham o mérito de cumprir mitzvot. Que a luz do Zohar Hadash ilumine vossos caminhos. Que o mérito de Rabi Shimon Bar Yochai e de toda a Santa Hevraia Kadisha esteja conosco. Que possamos internalizar estas verdades profundas, viver vidas infundidas com Kedushá, santidade, e devekut, apego a Hashem, e que em breve possamos merecer a Geulah Shelemah, redenção completa, com a vinda do Mashiach Tzidkeinu, Bimeravei Ameinu, amém vi amém. Lembrem-se como o Sagrado Zohar, Parashat Nassó 124b, promete, e porque Israel no futuro provará da árvore da vida, que este livro do Zohar, eles serão redimidos do exílio através dele, com misericórdia. Que sejamos aqueles que provam e são redimidos. Shalom, shalom. Hazak uvarur.